Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em João 17, no versículo 1, 2 e o 3, e o 4, que diz assim: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todo aquele que tens lhe dado. Essa é a vida eterna, que conheçam a ti, o Deus verdadeiro, e Jesus Cristo que enviastes. Eu te glorifiquei na terra, terminando a obra que me deste para realizar. Então, irmãos, nós vemos que Jesus ele veio para cumprir a justiça de Deus. Ele não veio para tirar, ele veio para cumprir a justiça de Deus e ele veio para cumprir a obra de Deus. Então ele já sabia o tempo determinado dele, porque ele diz assim: Senhor, eu já... ele sabia que era chegada a hora dele. Ele pede para que Deus glorifique ele, para que o nome de Deus seja glorificado, porque ele já realizou toda a obra que foi feita já, que foi deixada na mão dele. Então Jesus, ele sempre, a vida dele é um exemplo para que a gente siga. A gente lê a palavra, a gente conhece os caminhos de Jesus e tudo ele traz como exemplo a vida dele para a nossa vida. Então, irmão, tem o tempo determinado para tudo nessa vida. Tem pessoas ainda que estão guardando em Deus a obra que Deus tem na vida dela. Tem umas ainda que estão tentando compreender o que Deus quer na vida dela ainda. Tem uns que estão tentando entender o chamado que Deus tem para a vida dela. Mas muitas das vezes, irmãos, quando a gente se faz de meio que desentendido, né? O Senhor, ele dá aquela apertada assim, né? Para a gente abrir os olhos, para que a gente possa entender, porque tem muita gente que Deus está falando, que é para fazer a obra, porque tem gente aí que está com uma obra atrasada nas mãos do Senhor. Então, irmãos, não adianta fugir, porque Deus vai apertar o cerco. Se Deus tem obra na tua mão, todo servo de Deus tem obra na vida dele, para poder salvar outras almas. Então, irmãos, não adianta fugir do chamado, porque Deus deixou uma obra determinada tanto para mim quanto para você, porque ele sabia que a forma de eu falar, a forma de eu explicar, muitos iriam entender. E a forma que o outro irmão ia falar, também as pessoas iriam entender. Então ele chama você, ele coloca as pessoas certas no nosso caminho, porque a gente vai saber como falar com essas pessoas, para que essas pessoas vão entender o evangelho do Senhor. Assim como Jonas, ele quis fugir, mas o Senhor disse para ele: não adianta, é como se eu dissesse, não adianta fugir, porque é você que vai, ponto final, porque é o teu jeito de falar, é a tua forma de falar que aquele povo vai se converter, porque o povo de Nínive era um povo mau, né? Eram pessoas malvadas, mas quando a repreensão de Deus vem, a pessoa pode ser a pessoa mais malvada, a pessoa mais violenta. Se a pessoa recebe uma mensagem de Deus e não conserta os caminhos, desce a cova. Mas aquele valentão lá, quando ele recebe a mensagem do Senhor, ele tem medo do Senhor. Então ele vai e vai consertar os caminhos dele. E aí o Senhor também não fez a mesma coisa com Jonas? Não colocou ele dentro da barriga do peixe? E lá ele não se arrependeu? E aí, irmãos, a gente vê que Deus tinha essa obra na mão de Jonas. E a gente não vê obra nenhuma mais que Jonas fez. E aí a gente entende, irmãos,
A gente que serve a Deus, a gente tem que ter misericórdia das pessoas. Então, o coração da gente se alegra quando as pessoas se arrependem dos pecados dela. Mas Jonas parece que não, sabe? A gente não consegue entender, sabe? Parece que ele queria que as pessoas morressem tudo, que elas fossem castigadas. E ficou lá esperando para ver se a cidade ia ser castigada. E ficou lá murmurando, lá esperando, parece que o castigo vinha. Mas é assim que a gente tem que pensar? Não é assim, irmãos. A gente tem que se alegrar quando o irmão se arrepende. E ele ficou lá murmurando lá, aí o Senhor teve um pouco de misericórdia, cresceu uma árvore, daí a árvore sumiu, né, murchou a árvore, aí ele ficou lá, né, falando um monte de coisa lá, murmurando lá. Você vê que se a gente é assim, o Senhor não quer a gente assim. O Senhor quer que a gente pregue a palavra e que essa pessoa venha se arrepender da vida mundana que ela está vivendo, da vida de maldade. E pela forma dele falar, eles se arrependeram, porque o Senhor sabia que era o jeito dele falar. Então, assim, a gente vê que Jonas não era um homem que tinha muita misericórdia, não. O que dá para entender é que ele chegou lá berrando e gritando e falando: se vocês não se arrependerem, vão tudo morrer. Não chegou mansinho lá, não. Chegou lá gritando mesmo, e bravo lá, e o jeitão dele, dá para entender que o jeitão dele é assim. E tem um servo de Deus que é assim, irmãos. Tem uns que são mais mansinhos para falar, mas tem uns que são meio nervosos para falar. Muitas das vezes, o filho rebelde, Deus tem que pegar uns nervosos aí que grita e fala alto para a pessoa cair em si e se arrepender dos pecados. E aqueles que Deus sabe também, Deus leva umas pessoas mais mansinhas assim para falar, né, para se arrepender dos pecados. Mas tem uns que muitas das vezes, irmão, tem que ser assim, porque é casa rebelde. E assim como o povo de Israel era também. Mas então, irmãos, eu deixo essa direção, não seja rebelde nos caminhos do Senhor. Faça a obra que o Senhor quer, não haja igual Jonas. Parecia que era meio rebelde o profeta Jonas. E Deus tem um chamado. Não adianta nós querer fugir, irmão, da nossa obra. Porque a obra não justifica nada. A obra é apenas para ganhar o nosso galardão, porque não adianta. Nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor. Você simplesmente não vai para o céu sem obra nenhuma. Eu tenho fé e fica sossegado, não faz nada para a obra de Deus, mas eu tenho fé em Jesus. Mas a obra tem que andar com a fé. Não adianta querer só ter fé e não ter obra nenhuma nas mãos do Senhor, porque Ele tem uma quantidade de almas, de obras na minha mão e na tua mão. É como se você entrasse num serviço para trabalhar e você ficasse puxando o saco do chefe, achando que só puxando o saco do chefe e não precisa fazer nada, ele vai deixar você tranquilo, sossegado e dar um servicinho mais manso para você. Não é assim que funciona. Nós sabemos que não é assim. Então, nós temos que fazer a obra do Senhor, sim, para que a mão do Senhor não venha pesar sobre nós e para que a gente não venha perder o nosso galardão. Porque o Senhor tem chamado nesse fim do tempo, nos fins dos tempos, para que seja pregada a verdade da palavra dele. Não adianta a gente querer fugir como Jonas fugiu, porque nós temos obra e nós temos que fazer essa obra. Amém, irmãos? Então, eu peço que os irmãos deixem as suas curtidas e compartilhe essa palavra, irmãos, para quem você sabe que necessita dessa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo.